Ao longo desta semana, nós tivemos também uma movimentação intensa na política brasileira com a aprovação da PEC da Segurança Pública. Para debater esse tema, estamos ao vivo com o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Sargento Portugal. Muito obrigada pela atenção, deputado, com a audiência da Jovem Pan neste sábado de manhã. A gente teve uma semana bastante movimentada na política brasileira. A PEC da Segurança Pública, que tramitou por bastante tempo, finalmente saiu. Vimos também nesses últimos dias nomes ligados ao governo federal, a base governista comemorando esse resultado, também da oposição celebrando alguns pontos, criticando outros que foram tirados de lado. Qual que é a sua avaliação final sobre o texto que passou na PEC da Segurança Pública, Sargento? Bom dia a todos. A minha avaliação como operador de segurança pública, eu sou policial militar no Rio de Janeiro há 26 anos, é que faltou, primeiro, o diálogo com os operadores, com as categorias. Isso foi objeto de muita discussão, porque uma PEC dessa deveria ter sido discutida amplamente por todos os estados. Não tem receita de bolo para você tratar os estados como igual, não tem como. A própria característica do Rio de Janeiro hoje, se a gente observar, vários criminosos de outros estados estão vindo para o Rio de Janeiro. Então isso foi um ponto negativo, não incluir as categorias ali, garantias de direitos. O ponto positivo, até relacionei alguns aqui, foi o endurecimento endurecimento contra o crime organizado, mais recursos garantidos para a segurança, integração da inteligência, fortalecimento da segurança municipal, o socioeducativo, elencado no 144. Um ponto positivo também é a audiência de custódia, que para nós ela soa como um afronto. Você está conduzindo uma ocorrência ali, quando você vê aquele preso, aquele detido, está saindo na tua frente. Então, essa discussão sobre garantia de direitos dos operadores foi objeto de discussão, muita crítica mesmo, isso não ficou legal. O ponto positivo que eu vejo, que é um projeto que partiu do governo federal, do executivo, e no final das contas, eles já não queriam nem mais que tocasse aquilo ali. Então, é sinal que, para nós, que estamos ali diretamente imbuídos em confrontar, combater o crime organizado, isso foi até um recado bom para a população, que a gente está disposto a trabalhar mesmo para endurecer. Nós precisamos endurecer, nós precisamos passar uma imagem para todo o Brasil que a gente tem que combater o crime organizado, senão daqui a pouco nós estamos sendo engolidos por eles. Sem dúvida, né, deputado? Bom dia ao senhor também. A gente imagina, né, as eleições municipais, esse tema já dominou todo o discurso e agora a gente vai ouvir muito discurso, muita promessa, né? A gente quer morar na propaganda eleitoral que a gente vai assistir daqui a pouco. Seria um Brasil maravilhoso. Ao longo desse processo, muito se falou da interferência, né, do governo federal nos estados. Como é que ficou essa PEC em relação à autonomia? Foi garantida? O senhor acha que ficou boa em relação aos estados? Ficou. Assim, num todo, ela agradou. Eu consegui colocar alguns pontos dela, como eu passei agora, que foram aceitáveis. A maior crítica foi justamente essa, porque o cenário hoje, como você falou bem, eu estava até aguardando isso. Eu falei, as próximas discussões na eleição municipal não vão ser praticamente assuntos de município, problemas de município correlacionados ao município, e foi pauta segurança pública. O assunto segurança pública hoje, ele é discutido amplamente mesmo, e nós precisamos da autonomia para o Estado. A proposta inicial tinha muita vedação, o Estado, a Polícia Federal, e agora não. Deu uma autonomia, entendeu? O que foi conversado realmente ali, que ficou complicado, foi justamente a parte das categorias que não foram ouvidas. A própria implantação agora da Guarda Municipal virando Polícia Municipal, ouvimos a federação, ouvimos todo mundo, porque o importante é você ouvir os operadores. Vai garantir ainda também para os municípios, entendeu? Um fortalecimento, ao contrário do que alguns estão levantando, que polícia municipal seria um problema, que polícia municipal vai acabar com a polícia militar. Não tem nada a ver, isso é mentira, isso é uma desinformação que estão passando. Garantias para o socioeducativo também, colocando no 144, é que eu falo. O Estado, ele precisa discutir, o Estado precisa ter autonomia. Nós precisamos ouvir, entendeu? Todos os governadores estavam ali para criar realmente uma PEC. Um dos pontos que eu não concordei, eu acredito que a população toda também não concorde, foi não discutir a maioridade penal. Enquanto a Argentina está reduzindo ali para 14 anos, a gente não sai ali dos 18, tem que botar 16, tem que botar 15. A solução
foi até apresentada e eu defendo isso. Vamos ouvir a população. Vamos ouvir a população através do referendo. Vamos deixar o povo escolher. Tem 513 deputados aqui, parlamentares, eleitos por milhares de votos, são milhares de votos. Então, por que não ouvir a população? Eu duvido, com certeza, tirando pelo Rio de Janeiro, depois da mega operação, em que nós tivemos ali, tirados de circulação, mais de 100 marginais, e a população apoiou. Nesse momento, na atual conjuntura, ouvir o povo brasileiro para discutir maioridade penal seria uma grande jogada, seria um grande gesto e, para mim, faltou coragem nesse enfrentamento. Deputado federal pelo Rio de Janeiro, Sargento Portugal, ao vivo aqui no Jornal da Manhã, repercutindo a votação da PEC da Segurança, que tramitou, portanto, no Congresso. Deputado, a nossa analista em política, Jess Peixoto, também participa da entrevista. Jess. Sim. Bom dia, deputado. Eu tenho uma pergunta sobre a lógica da mudança dos regimes para as organizações criminosas, para as facções como o PCC, Comando Vermelho e tantas outras. Nós sabemos que eles infestam o país, que eles estão dominando cadeias, não só mais no crime, mas até, infelizmente, cadeias formais, como vimos em casos recentes em relação a postos de gasolina, fintechs e outros tipos de empresa. E houve uma modificação, um agravamento em relação a tanto a questão da prisão provisória e outras questões. Eu queria saber como o senhor encara isso e, já que o senhor entrou nessa questão da maioridade penal, como a oposição, como quem defende essa medida, pretende encampar uma ação mais dura em relação ao presidente Hugo Motta para que ele paute essa questão com uma certa urgência, porque, de fato, me parece um anseio direto da população nesse momento. Muitíssimo obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu vou passar um ponto aqui, dentro do endereçamento do tratamento em relação às organizações criminosas e milícias paramilitares. Está aqui, restrição, vedação, concessão de progressão de regime de liberdade provisória, com ou sem fiança, inclusive em audiência de custódia, que eu estava falando, audiência de custódia, ela não já está sem limite, entendeu? Da realização de acordo e não persuasão penal, quando cabível em razão de ocorrência de reiteração delitiva ou de perigo de manutenção de sua liberdade. Isso já adiantou bastante. Um ponto que a senhora levantou, e eu posso falar com expertise, o crime organizado, para quem está nos acompanhando, muitas pessoas acham que o que interessa hoje são pontos de drogas, vamos discutir pontos de droga, nós precisamos expandir o território por pontos de droga. Não, a população brasileira tem que estar antenada no que está acontecendo. A disputa é pelo território, pelos serviços que dentro daquela comunidade ali, o Estado não entra. A exploração está sendo de água, de luz, de gás, de internet, mercados estão sendo explorados, pizzaria, padaria, uma simples venda de pão francês. Eles estão tendo aquela parte do território como 100% de usuário. Você imagina, dentro de uma comunidade, dentro de um território, você tem quem venda droga, você tem quem consuma droga, quem vai consumir em percentuais mínimos. E eles alteraram para 100%, praticamente. Quem não usa água hoje? Quem está nos acompanhando que não usa água? Quem não usa luz? Quem não usa gás? Então, o crime realmente foi se organizando. É um combate contra o crime organizado. As facções, com nomenclaturas diferentes, uma da outra que não vale nem a pena mencionar, mas eles estão de olho no território. Com o território, eles dominam até a parte política. Eles vão dominar a parte política. Você não vai entrar no território, vão surgir candidatos deles ali dentro, entendeu? E que não vai ser feito nada. Vão ser lobos disfarçados de ovelha e que a gente não pode fazer nada. Por parte do governo, como a senhora também levantou, em relação à redução da maioridade penal, eles não querem. O governo atual não quer, não aceita. Não aceita. E tem que ser discutido isso. A gente precisa passar para o povo isso. E o que foi falado, e que teremos uma PEC específica para discutir maioridade penal. Me perdoem do que eu vou falar, talvez não goste, mas eu tenho que falar a verdade para todos que nos acompanham. PEC é uma forma, às vezes, de você não querer falar sobre aquele assunto e ganhar tempo. Sem dúvida, né? E nós vamos trazer também agora para essa entrevista, né? E até, deputado, há uma estimativa que 30% do território nacional hoje é ocupado por facções e criminosos. Olha, o Brasil é gigantesco. 30%, infelizmente. E agora a pergunta do Gesualdo Almeida.
Deputado, muito bom dia. Deputado, são duas perguntas diretamente relacionadas. A primeira delas, aliás, a aprovação da PEC foi bastante significativa, apenas 14 votos contrários. Mas a minha primeira pergunta é a seguinte: por que há uma dificuldade de tributar mais as bets? Uma das propostas fundamentais era o aumento da tributação da BET para bancar a segurança pública. E por que essa resistência do Congresso em não fazê-lo? E a segunda, quanto à maioridade penal, se nós levarmos em consideração que é uma cláusula pétrea, que ela não pode ser alterada, não seria melhor nós discutirmos a alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, aumentando as medidas socioeducativas, modificando as penalidades que podem ser aplicadas aos jovens infratores? Isso tira o foco da discussão e passamos a ser mais efetivos? Aliás, esse é um projeto, inclusive, do senador Contarato. O que o senhor nos diz sobre isso? Eu não concordo. Para mim, nós temos que discutir a maioridade penal. O ECA, ele acabou passando muito a mão na cabeça. Eu não sei se é porque eu sou operador, que eu sou policial. A minha visão de quem comete crime, esses crimes violentos aí, estão por trás das organizações que normalmente numa ocorrência eles pegam ali, colocam o menor para poder assinar. Não vejo o ECA como solução. Eu sou um defensor ferrenho dos operadores socioeducativos. Eu me preocupo muito com a segurança deles. Aqui no Rio de Janeiro agora tiraram o spray, que é praticamente a única ferramenta que eles têm para se defender por decisão do desembargador. Não consigo entender até agora, colocando em risco a vida desses operadores. Me perdoem aqueles que são contrários ao que eu digo, só que se a gente não defender os operadores de segurança pública, não vai ter segurança pública. Se nós não correlacionarmos ali os operadores de segurança pública dentro de uma PEC, nós não vamos ter quem vai aplicar a PEC ali satisfeito, com garantia de direito. Nós vamos sobrecarregando cada vez mais os operadores. Nós precisamos ver uma realidade. É uma guerra contra o crime organizado. Pessoas estão morrendo. Todo mundo que está nos acompanhando aqui tem medo de sair de casa hoje. Tem medo. O governo que não enfrenta o crime organizado fortalece o crime organizado. E o que a gente está discutindo agora é justamente isso, como você falou bem, o colega também anterior, 30%, eu acho que é muito mais, muito mais. O território, ele é muito atrativo hoje. Drogas vêm de fora, drogas você tem que plantar, entendeu? Você tem que produzir. E o que está ali hoje sendo explorado já estão nas regiões. O Estado não entra. Eu sempre falo isso aqui no Rio de Janeiro e para todo o Brasil afora. O policial, ele não leva na viatura dele saúde, educação, saneamento, asfalto, não leva. Isso é irresponsabilidade de governantes que empurra essa responsabilidade para a polícia, para as polícias, sobrecarregando. Muitas das vezes passando uma imagem que a polícia é truculenta, que a polícia entra ali, que a polícia matou. A polícia não inventa moda. A polícia é recebida com violência, os operadores são recebidos com violência. Tem que se discutir, tem que ter coragem de fazer. Isso é uma crítica que eu falo até ao governo passado. Eu sou eleitor do governo passado e eu deixo claro isso. Por que nós não fizemos muito mais? Por que nós não endurecemos muito mais contra todos? Não só contra o crime organizado, contra quem usa toga. Por que nós fizemos tudo isso? Por que a gente não deu uma resposta para a população? Por que espera o caldo derramar para depois a gente cobrar? Hoje a gente fica praticamente enxugando gelo. Porque agora tem que esperar 4 anos, vamos ter uma próxima eleição, e agora faz alguma coisa, não faz, eu não posso ficar mal com o meu eleitorado, mas se eu for fazer aquilo ali, pode ser que soa mal, pode ser que o Ministério Público venha para cima de mim, vamos ter coragem. Os políticos têm que ter mais coragem. A gente tem que parar de fazer média com o outro político. Nós representamos ou nós não representamos o povo? Quem nos acompanha hoje está seguro dentro de casa? Eu duvido. Mora em condomínio fechado, é cercado por grades, tem câmera em tudo quanto é lado. Você, se possível, vai tentar num carro blindado, vai tentar adquirir um carro blindado. Você fica preocupado com a tua família, se vão conseguir ir e vir. Quando você vê a notícia, tu vai ver, caramba, será que aconteceu com alguém que eu conheço? Tá todo mundo morrendo. Menos os marginais. Então, qual é o recado que nós vamos dar? Vamos passar a mão na cabeça desses marginais ou vamos defender a população do bem? Vamos defender os operadores para poder receber uma PEC, para poder entregar? Já deixaram de lado. Quando o operador deixar de lado, como é que tu vai sobrecarregar mais ainda que ele execute o que está na PEC? E eu até quero ver essa PEC chegar até o final. Eu faço um desafio aqui a todos os parlamentares. Vamos levar essa PEC até o final ou não? Ela vai ser mais uma PEC fantasiosa, em que vai ser bonita de se ler
e nunca vai chegar na prática para a gente, porque eu estou cansado de ver um montão de coisa aqui, no papel ser lindo e maravilhoso, mas na prática não chegar para ninguém. Deputado, e essa é a sensação de muitas pessoas, né, da sociedade, de pagar os impostos para ter justamente a segurança pública garantida, mas também tem que arcar com investimentos privados para ter um mínimo ali de vigilância em casa, no trabalho e nesse trajeto todo. Deputado, muito obrigada pela atenção aqui com a audiência da Jovem Pan, repercutindo conosco justamente o assunto da PEC da Segurança Pública, o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Sargento Portugal. Muito obrigado.